Boa tarde, Silas. Olha, o mundo pode estar acabando por aí, porque por aqui está só começando. Nós estamos falando da cidade de Uruçuí, estamos às margens do rio Parnaíba, esse rio que separa a cidade maranhense de Benedito Leite a Uruçuí, cidade piauiense dos Cerrados piauienses, a última fronteira agrícola do Brasil, que tem Uruçuí 20.149 habitantes. Por que eu disse que aqui o mundo está começando? Porque aqui a expansão do Cerrado está apenas começando. A gente vai mostrar a produção de milho que tem aumentado, como isso tem refletido no comércio da cidade, no crescimento da região e até mesmo nos salários de quem trabalha nas grandes fazendas. A diferença entre Uruçuí e Bom Jesus é praticamente o tamanho das propriedades. Aqui estão as grandes propriedades de produtores que chegaram depois daqueles produtores da Serra do Quilombo que nós mostramos na última segunda-feira. A cidade, que já é, de acordo com os indicadores da Fundação CEPRO, a quarta maior economia do estado do Piauí. E tem alguns momentos, alguns meses, em que a arrecadação de Uruçuí é superior à arrecadação, acreditem, de Teresina, a capital piauiense. Aqui também é a cidade que mais arrecada imposto, exatamente por conta da produção dessas grandes fazendas que a gente vai mostrar a partir de agora. Vamos conversar com alguns produtores que estão aqui e que vieram exatamente aqui para as margens do rio Parnaíba, porque eles já estão aqui alguns há uma década e nem pensam mais em voltar para suas cidades. Até porque, de acordo com a revista Veja, o estado do Piauí é o estado mais promissor dentre todos aqueles que têm fronteiras agrícolas. Não é à toa que ninguém quer ir embora daqui, né? Vamos começar mostrando o seguinte. A gente ontem passou por um ponto bem enigmático aqui da cidade. Eu digo enigmático porque durante muitos anos esse entroncamento rodoviário era de uma estrada conhecida como Estrada da Lama. Essa estrada foi feita no cruzamento com uma outra rodovia, desta vez uma rodovia estadual, e por lá os trabalhadores agradecem. Nós encontramos até mesmo um atleta que aproveita a BR-135, uma estrada federal, para praticar o seu treino. Romério corre 10 quilômetros todos os dias. O treino para disputar competições nacionais acontece na BR-135 e na PI 247. Morador de Bertolínia, no sul do Piauí, ele sabe bem o que era esta pista até bem pouco tempo. Lama no inverno, poeira no verão. A situação era muito difícil para a gente. Estrada ruim, cheio de poeira, só que sofria o pulmão da gente. Poeira e perigo de carro acidentar a gente, porque não tinha sinalização. Hoje não, a senhora vê como é que está. Toda sinalizada. Uma das estradas talvez melhor que está a sinalização do Piauí aqui nesse trecho entre Bertolínia e Uruçuí. Era assim a estrada onde Romério treinava. E aqui também o local de trabalho deste frentista. Márcio conta como era um entroncamento rodoviário por onde passam mais de 300 carretas por dia. Poeira muita, quando dava 6 horas, essas horas aqui que não venta, a gente não enxergava nem a bomba, uns 10 metros na frente aí. Os trabalhadores reclamam e os motoristas também. Afinal de contas, ganhar a vida precisando de uma estrada sem condições não era fácil. A nova rodovia melhorou a vida de todo mundo por aqui. No trecho construído, a BR-135, que corta o sul do Piauí, já é uma das melhores rodovias do país. A PI 247 complementa este trecho, de acesso ao Uruçuí, por onde passam os grãos produzidos nos cerrados. São 61 quilômetros que foram construídos pelo governo estadual e outros 14 que receberam asfalto. Dono do posto de combustível do entroncamento, este empresário já está ampliando o estacionamento para atender a demanda. O posto funciona 24 horas e o restaurante, que foi reformado, abre até meia-noite. Depois da estrada, o meu negócio, tanto no ramo do posto de gasolina quanto do restaurante, ele deu uma deslanchada excepcional, entendeu? Melhorou bastante. Os negócios melhoraram bastante depois da estrada. Foi Lívio quem teve a iniciativa de colocar a imagem da padroeira de Bertolínia abençoando os viajantes. Há 5 anos, a imagem recepciona quem passa por aqui. Era bem suja e a gente colocou aí depois do asfalto, Então ela tá em melhores condições, Tá pensando até em restaurar, né? Isso, vou restaurá-la. Agora sim. Isso, agora dá para restaurar, Nossa Senhora Conceição Aparecida ganhou até um banho. Para ela, poeira nunca mais. Amém.
tabela para os caminhoneiros que precisam utilizar esse trecho da estrada. Nos últimos 18 meses, segundo informações do governo do estado do Piauí, foram 1.500 quilômetros de rodovias construídas ou recuperadas. As estradas fazem parte da infraestrutura fundamental para o transporte de grãos. E, aliás, o transporte, a proximidade, a localização geográfica das cidades dos Cerrados é hoje uma grande vantagem do Piauí, dos Cerrados piauienses, em relação a outros grandes produtores de grãos, como é o caso de Mato Grosso do Sul e também do próprio Rio Grande do Sul. A gente ainda vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. E agora nós vamos mostrar para vocês o seguinte: aumentou a produção de milho nesta região. Enquanto o Nordeste teve uma queda de 2,5% na produção geral e o resto do país também reclama os prejuízos causados pela seca, o Piauí continua a expandir as suas áreas. E uma das produções é exatamente o milho, que hoje é comercializado para todo o país, abastece o mercado interno, mas também é exportado através das grandes empresas que estão instaladas aqui na região. Na terra da soja, o milho é quem anda surpreendendo com um crescimento acima de 40% em menos de um ano. Os números atestam isso. Em 2011, foram produzidas 260 mil toneladas de milho. Este ano, a produção saltou para 400 mil toneladas em Uruçuí. Clima, terra e tecnologia têm contribuído para o sucesso da cultura nos cerrados piauienses. O preparo de solo, a manutenção do solo, a palhada, a cobertura, a adubação, tudo isso influencia para que a gente tenha uma boa produtividade e que chegue nesses números que chegou. O aumento nas vendas também é uma procura muito grande de milho hoje no Nordeste, né? Então é uma briga muito grande, o pessoal todo ligando para a gente e querendo comprar milho, comprar milho, comprar milho. Então está tendo assim um consumo muito grande, aumentou muito também o consumo de milho na região. Outro fator que contribui para a alta na produção do milho é a chamada rotação de culturas, que possibilita que toda essa imensa área seja utilizada em um mesmo ano para o plantio de diferentes grãos. Soja, milho, algodão, que são as 3 culturas que são mais viáveis para a rotação. Aí, mais no futuro, vai ter muita gente fazendo rotação com arroz, que vai ter um mercado diferenciado para arroz também, uma produtividade melhorada. Hoje, por exemplo, a maioria do plantio de arroz é abertura de área nos primeiros anos. Mas depois, mais para frente, vai ter. Então, há necessidade do plantio do milho também por causa da rotação de cultura. Então, tem essa necessidade. Nesta fazenda situada a 60 quilômetros de Uruçuí, 53 mil sacos de milho ainda estão estocados. A produção total supera 180 mil sacos do produto que sai de Uruçuí para abastecer o mercado interno e ainda os estados de Pernambuco, Ceará e Paraíba. Nestes estados, os principais compradores são produtores ligados à avicultura. O aumento no consumo do milho obrigou os produtores a aumentar 2 vezes mais a área plantada da cultura. Renato, que há 6 anos trabalha no campo, confirma uma nova tendência nos cerrados. Nós fizemos uma boa colheita esse ano, graças a Deus. Apesar do inverno ter sido muito bom, a gente ainda fechou uma média de 140 sacos por hectare, média boa. Para a chuva não ter sido muito boa. O milho, ao lado da soja, que rendeu 300 toneladas de safra, estão sendo vendidos por preços que variam entre R$ 50 e R$ 80 um saco de 60 quilos. Para o ano que vem, os produtores nem plantaram e já venderam metade de toda a safra. Tamanho interesse chamou a atenção do mercado internacional. Empresas como a Cantagalo, Guarave, Canel, Pivita e Tomazini, que já anunciou que vai investir 660 milhões de reais na região, estão fincando base em Uruçuí. Outras 10 indústrias devem estar funcionando até o final de 2013. Numa cidade que possui 15 grandes indústrias e 200 empresas de pequeno e médio porte, o crescimento do milho e da soja é sinônimo de desenvolvimento. Em Uruçuí, o número de revendas de trator, autopeças, autoelétrica e recapagem de pneu se multiplica a cada ano. E além dessa produção agrícola, desses números que foram apresentados aí pelo Ricardo Morafé, existe toda uma cadeia que sofre o impacto positivo com esse aumento da área plantada, com os valores da exportação que também são cada vez mais elevados. É o caso, por exemplo, dos fertilizantes. Só que em Uruçuí já foram utilizados 85 mil toneladas de fertilizante este ano. É o adubo que prepara o solo para o plantio, que tem gerado oportunidade de emprego e renda para a população.
Em maio do ano passado, a fábrica foi inaugurada com uma perspectiva de produção de 40 mil fertilizantes. Acabaram vendendo 60 mil toneladas. O jeito foi ampliar o quadro de funcionários para atender a uma demanda crescente de clientes. O fertilizante é considerado produto essencial para a correção do solo. Geralmente composto de calcário, ferro, potássio, fosfato e outros do gênero, sua mistura traz a dosagem certa que o solo precisa. O processo é automatizado e envolve 4 etapas. Em 1 hora de trabalho, é possível encher uma bitrem como essa. A primeira etapa do processo é a descarga do adubo, o recebimento e a distribuição em box na misturadora das matérias-primas. E, em seguida, o produtor diz a real necessidade dele, o tipo de adubo que ele necessita, os nutrientes que ele precisa no solo, e daí a gente se encarrega de fazer a formulação desse adubo, a mistura das matérias-primas para atender a necessidade do cliente. Depois, ele é carregado através de big bags, que são sacos de 1.000 quilos de adubo, onde a gente destina esse produto até a fazenda do cliente. Um caminhão como esse carrega aproximadamente cerca de 40 toneladas de fertilizantes, que abastecem a mais de 90 fazendas dessa região. E a tendência é de que esse caminhão circule mais ainda nos próximos anos. Só em 2012, a produção de fertilizantes chegou a 85 mil toneladas. E vem mais por aí. As empresas da região se baseiam em dados que atestam que há muita terra no cerrado para a produção de grãos, melhor para quem trabalha com adubo. O Piauí explora hoje em torno de 15% a 20% da área disponível para a produção de grãos. Então, as perspectivas nossas são de um crescimento enorme nos próximos 5 anos. Nós já estamos com metas de construir unidades para atender as regiões de Nova Santa Rosa e Serra do Quilombo, para reforçar, estar mais próximo do produtor e atender com mais agilidade a necessidade dele no momento, e ampliar a fábrica aqui em Uruçuí também, para atender toda essa demanda que o mercado vai necessitar aqui na região. Os produtos que compõem o adubo vêm de fora, da Suíça, Argélia, Tunísia, Israel, Estados Unidos. Chegam de caminhão após desembarcar em Fortaleza ou em São Luís. A grande demanda deve atrair ainda mais fábricas a Uruçuí, já que os próprios fazendeiros admitem a necessidade de adubo para a preparação do solo. Jamir, produtor de soja, compra 400 quilos de fertilizante por hectare. No final, o montante é grande. Menos que isso, eu acho que se você diminuir o adubo num período de safra desse plantio, no próximo ano você vai ter que colocar mais. Porque se faltar agora, você vai ter que colocar bem mais lá na frente para poder recuperar a produção. O fato é que sem adubo não dá, né, para fazer. Sem adubo não dá. Sem a correção necessária no solo, não adianta nem tentar que não produz.